Paz do Senhor, queridos. Amém. Trago um abraço forte do meu pai e da minha mãe que estiveram aqui com vocês e não param de falar e de elogiar e falar muito bem de vocês. Na verdade, né? Vocês estão morando num lugar muito feio, né, gente? Vamos combinar, né? Nossa, que lugar lindo. Estamos apaixonados. Eu e o Ricardo estamos comemorando 20 anos de casados e escolhemos Portugal para celebrar. E o Ricardo, o pai dele é português, foi para o Brasil com 13 anos, então escolher Portugal não é só uma cidade bonita, mas uma cidade que tem uma história, né, com a nossa vida, com o nosso casamento, enfim, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é família em tempos de confusão. O pastor Francis, né, que eu vi criança, Jesus Cristo, ele e a irmã agora já está aqui casado com filhos, o tempo passa mesmo. Pediu, né, que fosse algo relacionado à família. E hoje, irmãos, como sexóloga clínica, eu atendo pessoas do mundo todo, e de fato a gente, como igreja, precisa estar cada vez mais munidos em informação, para que a igreja não viva o que a Bíblia diz em Oséias, que as pessoas perecem por falta de informação. E o que eu percebo é que na área da sexualidade, de fato, a sensação que eu tenho, né? Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que não. É que as pessoas desassociam de Deus. O sexo é errado, é sujo, é feio, é pecado. Quantos aqui já não ouviram isso? Porém, ele é tudo isso se ele estiver fora do casamento, fora da bênção de Deus, mas debaixo da bênção de Deus é presente. A Bíblia fala sobre isso. E aí onde que a gente percebe, né, essa grande confusão? Porque, de fato, a igreja fala muito pouco sobre isso. E por isso, né, que eu estou aqui, e por isso que Deus me chamou. A gente precisa entender, né, que Deus, Ele escolhe todas as áreas, Ele não esquece de nenhuma. E se de alguma forma, né, todos ou qualquer um que esteja aqui foi ferido nessa área da sexualidade, eu quero te dizer que Deus não tem nada a ver com isso, né? Infelizmente, desde a queda de Adão e Eva, a queda trouxe muitas consequências e na sexualidade nós fomos afetados diretamente. Então, isso que nós estamos vendo aí fora, erotização, a pornografia, a sexualidade de uma forma tão difícil de ser encarada e tão longe dos planos de Deus, isso não tem nada a ver com o que Deus criou. O homem, através do pecado, da queda, transformou nisso que estamos vendo. E hoje eu quero falar um pouquinho, quantos estão aqui que têm filhos? Quem já tem os filhos crescidos tem netos, né? Tem aí a prole, né? O seu legado. E eu acho que Deus, Ele é muito generoso, porque Ele sempre nos dá a oportunidade de levarmos a informação. Ainda que alguns que estejam aqui, os filhos já estejam crescidos, você pode compartilhar com o vizinho, com um amigo. Eu acho que nunca, não sei como está aqui, mas no Brasil nunca se falou tanto em abuso sexual infantil como estamos vendo o cenário hoje. A cada 4 segundos, uma criança é violentada no mundo. A cada 1 hora, 4 são no Brasil. Os números estão apavorantes. E isso é 10%, somente 10% das denúncias, 90% não acontecem. Muitas crianças nem sabem o que é uma violência, né? E esse livro que o Francis comentou, O Segredo dos Girassóis, quero estimular vocês que estão aqui, que têm contato com crianças, leve, dê de presente. A informação, ela protege. Eu recebo muitos feedbacks, como recebi de uma mãe recentemente. Para ela conseguir gravar esse áudio, foi quase 3 minutos, eu vou resumir aqui em 30 segundos. Lendo com a filha de apenas 5 anos, ali, numa parte da história, fala para não sentar no colo de ninguém. Que eu não sei se vocês sabem, mas hoje o colo é uma das estratégias usadas pelos pedófilos em geral. Ela disse que, lendo a história, falou, filha, não pode sentar. Não pode, mamãe. Não, filha. Mamãe, você não vai brigar comigo? Não, pode falar para a mamãe. É que lá na escola tem um tio que eu gosto muito. Ele sempre tem balinhas. Algumas coisas a gente precisa observar. Tem alguns padrões de comportamento que não mudam em todo mundo. Só que para a gente ganhar a balinha, a gente precisa sentar no colo dele. Eu já sentei, mãe, mas eu não gosto porque tem uma coisa dura. Aquela mãe disse que teve que respirar muitas vezes para conseguir pensar no que estava ouvindo,
Friamente, ela disse que não dormiu a noite toda, mas friamente criou uma estratégia, se uniu com outras mães e esse cara foi preso em flagrante. Ela disse, olha, eu estou aqui só para te compartilhar que o teu livro, que parece uma história de uma forma lúdica para uma criança, salvou a vida da minha filha e de outras. Para tu teres noção, Gabi, do quanto o teu trabalho é algo de Deus, depois que ele foi preso, mais de 30 adolescentes foram denunciar por ter acontecido isso com eles em anos anteriores. Ou seja, esse cara, ele trabalhava numa escola há 12 anos. Quantas crianças isso não aconteceu? Uma informação. Você orientar uma criança que ela não deve sentar no colo de ninguém, pode salvar. Esse é o mundo que estamos vivendo hoje. E eu sei, quando eu falo sobre isso, muitas pessoas falam, nossa, mas é só um colo, qual o problema? Na minha época, eu sentava no colo de várias pessoas e nunca aconteceu nada. E se eu te disser que, de repente, aconteceu, mas você não tinha conhecimento? Hoje, muitas mulheres que eu atendo que têm dificuldades frente à sua vida sexual foram abusadas, mas não sabiam que aquilo era um abuso. Para quem não tem um conhecimento, abuso é se alguém mostrou a parte íntima, se alguém pediu para ver a sua, se alguém tocou sem o seu consentimento, tudo isso é abuso. E as marcas, infelizmente, para alguns, por exemplo, alguém que viu a região íntima de alguém numa rua, no Brasil é muito comum isso, você está numa rua e, de repente, alguém, às vezes numa palhaçada, numa brincadeira, fazer algo, mas para alguns foi só uma região íntima vista, mas para muitos, eu atendo pessoas que têm que fazer as suas relações no escuro, porque não conseguem ver tamanho trauma que ficaram. Então, hoje, uma das coisas muito difíceis das pessoas é tentar diminuir a dor quando é do outro. Isso não tem nada a ver com Cristo. Cristo nos chama e nos convida para nos compadecermos, porque a dor do outro ela passa a ser nossa, porque nós somos uma família. Em Cristo nós somos um. Então, hoje Deus tem me chamado para justamente levar uma informação tão dolorosa. Eu não queria falar sobre abuso. É melhor falar sobre casamento, sobre relacionamentos, é muito mais prazeroso. Hoje eu sei que Deus me chamou para isso, mas se nós tratarmos determinados assuntos como esse eu quero falar, esse eu não quero, nós estamos deixando muita gente à mercê de viver situações que não precisariam. Infelizmente, hoje, qual é o nosso papel? E aqui eu falo de papel não só dos pais, mas provavelmente tem tios, tem madrinhas, avós. Qual é o nosso papel hoje em relação às crianças? O mundo está discipulando os nossos filhos. Se nós não pegarmos a corda disso, lá fora vão ensinar. A pergunta não é, eles serão influenciados? Porque serão. Desse amor de 20 anos, nós temos 3 tesouros. Nós temos o Henrique, de 16, a Liz, de 8 e a Helena, de 7. E, de fato, meus queridos, nós vivemos isso na pele como pais. A todo momento, alguém está querendo influenciar os nossos filhos de alguma forma, seja através do YouTube, seja através da escola, seja através de uma conversa, mas nós precisamos entender que a educação, a base, ela tem que ser em casa. E aí, o que eu, Gabriela, agora como profissional, tenho visto? As pessoas não estão conversando em casa. E isso é uma baita brecha, a Bíblia fala sobre isso, que nós não podemos deixar brechas, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, hoje, eu atendo alguns adolescentes na parte de educação sexual. Infelizmente, a maioria não é cristão, porque os cristãos ainda acham que eu vou ensinar a fazer sexo. Ai, gente, eles já praticamente nascem sabendo esse assunto, então não há necessidade. Para vocês terem noção, tem adolescente que vem com alguns termos que eu sou obrigada a perguntar. Tu consegues me explicar o que é isso? Que mesmo estando 10 anos lidando com a sexualidade, eu não sei tudo, estou longe de saber. As coisas estão muito aceleradas. Eu atendo a partir de 14 anos. Esses dias, uma mãe pediu que eu abrisse uma exceção, porque a filha de 12 anos está no 3º parceiro sexual. Pesado, gente. O que nós estamos vivendo é muito pesado. Enquanto a igreja continuar tratando o sexo como sujo, como errado, como pecado, a galera jovem vai querer viver e não entender o que as Escrituras falam sobre isso. A Bíblia diz que o sexo é um presente, porém, como em Eclesiastes 3, ele deve ser vivido no tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para isso.
Mas enquanto a igreja bater em determinados assuntos e não ensinar, orientar e exercer 1 Coríntios 13, que é o amor que lança fora todo medo, que traz essa galera ao entendimento. Eu e o Ricardo estamos com mais um casal ajudando na liderança dos adolescentes. É muito desafiador, porque o mundo está muito convidativo, né? Na nossa época já era, mas agora está ficando cada vez pior. As redes sociais, o entretenimento, e nós precisamos não mostrar o evangelho como algo que limita e que tira de tudo, mas como algo que é divinamente poderoso, porque sempre vai valer a pena esperar no Senhor. Mas tudo é a forma como a gente coloca as coisas. Hoje, quem que está formando a visão dessa galera? A escola, a internet, as redes sociais, o entretenimento. Eu fico apavorada. Quando eu vou ministrar para jovens e adolescentes, eu pergunto, quem aqui tem mais amigos cristãos? Levanta 2 mãos. E às vezes tem 50. Quem tem mais amigos não cristãos? E a galera toda levanta a mão. E aí, quando eu tenho oportunidade, às vezes, de falar com os pais, e aí eu pergunto, né, com quem seu filho tem caminhado? Eu não sei, na escola ele tem vários amigos. Para quem aqui tem filhos, conheçam os amigos dos seus filhos. Traga para perto, para você entender o que falam. Aonde vão? Não é porque o nosso mais velho de 16 anos está com 1,75, eu já tenho que olhar assim para ele. Mas não é porque é maior do que eu, enquanto mãe, não vou exercer o meu papel de entender quem são as influências. Adolescente precisa ter supervisão em celular. Infelizmente, os pais ainda acham, né, que por ser um quase adulto, não precisa mais disso. Precisa sim. São coisas que nós não podemos negociar. Nós temos que passar quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. E como sexóloga, eu vou dizer para vocês, acho que só pelo nome da minha profissão, vocês já imaginam, né? Eu recebo de tudo e não atendo somente cristãos. Então, as pessoas estão, infelizmente, como eu atendi um casal recente, que gostariam de conversar sobre, eles estavam pensando para melhorar o casamento, de trazer uma terceira pessoa. Um casal cristão que serve na igreja. Esse é o nível que nós estamos vivendo hoje. Enquanto as pessoas não entenderem que os nossos valores não estão à venda, os nossos princípios não devem mudar. A Bíblia não vai mudar, como algumas pessoas no Brasil têm falado, né? De que a Bíblia precisa ser reformulada, ela precisa ser, né, modernizada. Não, gente, não vai mudar. E Maranata, o Senhor está voltando. A família é o primeiro ambiente de discipulado. Deus entregou a nós, pais, ou quem tem a responsabilidade, não sei se tem alguém aqui, né, que é professor aqui no Ministério Kids, todos nós temos a responsabilidade pela formação espiritual dos nossos filhos. Na verdade, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E aqui, para aqueles, de repente, que são solteiros, que ainda não têm uma família, você também tem uma responsabilidade com os seus. E muitas vezes, às vezes são os pais, são pessoas mais velhas, o que torna mais desafiador. Mas lembre-se de que a nossa vida pode ser um testemunho. Eu não preciso falar, eu simplesmente preciso agir como Cristo agiria. Aos 17 anos, eu participei de um evento da Jocum, que se chama King's Kids, não sei se já ouviram falar. É incrível, nós éramos em quase 100 adolescentes. Quem aqui tem filhos que tiver, né, a oportunidade de enviar seu filho a uma experiência missionária, eu agradeço muito a mãe e o Carlos por terem feito isso por mim. E chegando lá, assim que a gente chegou, amarraram uma pulseira no nosso pulso, a gente não fazia nem ideia do que seria. E no primeiro culto, o pastor pediu para que todos levantassem o braço, e quando levantamos, eram 4 iniciais, OQJF. Ninguém entendeu nada, ficamos olhando um para a cara do outro. Repita, OQJF, aquela gritaçada, todo mundo repetindo. Ele falou, pois é, a partir de hoje, antes de cada atitude, olhem para essa pulseira, o que Jesus faria. E é sobre isso, é sobre a gente entender o que Jesus faria, né, se ele estivesse aqui. A igreja apoia, a igreja incentiva, a igreja é um lugar de aliança, mas a igreja ela não substitui a educação familiar. A fé precisa ser vivida antes de ser ensinada. Eu atendi um adolescente esses dias que eu fiquei assim, sabe, pastor, quando você fica com o coração pesado. Ele falou, olha, doutor, eu queria muito que o meu pai fosse em casa o que ele é na igreja. Na igreja ele abraça todo mundo, ele fala com todo mundo, mas quando entramos dentro do carro, o inferno já começa. Existem muitos adolescentes consultando que não querem mais casar. E a primeira vez que eu atendi, eu pensei em tudo. Os pais também já tinham pensado em todas as possibilidades. Estamos sempre querendo encontrar vielas, né? Mas, na verdade,
unanimamente todos eles, se casamento é o que os meus pais têm, eu prefiro não me casar. Nós precisamos entender que nós estamos gerando aos nossos filhos, não só criando seres humanos, mas desejando em seus corações viverem algo a partir daquilo que vem em nós. Eu fui, acho que vocês viram, os meus pais, e a minha mãe tem uma história bem difícil. Ela se divorciou, eu tinha apenas 1 ano e 7 meses, de um casamento onde ela não conhecia Cristo, foi muito traída, casada com um drogado, extremamente promíscuo. E quando eu tinha 3 para 4, ela se converteu. E nesse tempo ela começou a falar de Jesus na esperança da família ser, reconstruída. Mas aos 7 anos, meu pai, infelizmente, faleceu de overdose. Eu tinha 7, ele tinha apenas 32 anos. E foi muito difícil ser criada, por uma mãe solo, onde precisou voltar para a casa dos seus pais. E às vezes pode ser que tenha alguém aqui na mesma situação, Não se envergonhe, não acredite que você está sozinha ou sozinho, porque Deus não abandona os seus. E eu sou uma improvável, alguém que viveu, de um fruto totalmente, a gente chama de uma disfunção familiar. Não fui, criada como a família tradicional, mas posso te dizer que aquele que começou a boa obra é alguém que, de fato, não dorme, não esquece de nós e está conosco. Então, entenda, que o Senhor, Ele está contigo, independente daquilo que tu estás passando. Hoje nós precisamos formar filhos em uma cultura totalmente confusa, aonde, por exemplo, o meu filho mais velho tinha apenas 12 anos e uma menina, eles estavam numa roda com umas 3, 4 meninas, e ele com mais um menino, e a menina compartilhou, acho que eu estou gostando do fulano. E nisso, uma que estava no meio olha para eles e fala, como que você sabe que você gosta de um menino se você ainda não experimentou uma menina? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, num colégio que a gente chama lá no Brasil Adventista, conhecem a escola Adventista? Uma escola com base cristã. Então, meu filho na hora, e eu não estou contando essa história para trazer mérito, vangloriar o meu filho, nada disso, mas estou somente compartilhando com vocês, porque eu e Ricardo somos 2 imperfeitos, tentando todos os dias, fazer aquilo que a Bíblia nos orienta, de morrer para nós mesmos, errar, acertar. Mas o Henrique recebe informação desde muito cedo, e ele disse que na hora ele se sentiu muito encorajado, assim, ele viu que a menina ficou, assim, sem saber, como, meu Deus, acho que é verdade. Ele olhou para ela e falou, não, você não precisa experimentar, a gente sabe o que a gente precisa fazer. E para você que acha que a vida é assim, fique com a sua opinião para você. Aí ficou aquele silêncio, Mas por quê? Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos não só a informação, mas também o posicionamento. Porque só qual é o problema da galera adolescente? Se eles não são bem orientados, naturalmente eles já são levados como vento. Aonde está, eles são levados. Então, por isso que nós não podemos desistir de orientá-los e de posicioná-los. Há um questionamento a todo momento sobre a identidade. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás lá na igreja. Nós precisamos ajudar, principalmente os adolescentes, a entenderem que a identidade deles não muda. Independente de com quem estão, aonde estudam, com quem caminham, eles são filhos de um Deus Altíssimo. Por quê? Porque automaticamente, se um adolescente tem contato com a pornografia, ele acha que ele é somente o pecado, ele não se enxerga mais como filho. E com quem ele vai compartilhar, ele vai conversar, se ele não encontrar em casa ou na igreja um ambiente seguro para isso. Hoje, quando eu atendo alguns pais para ajudar nessa questão de educação sexual, eu sempre falo sobre isso. Ajude seu filho a ter referências. Quem são as referências dos meninos hoje? Neymar. Joga bola. Não vou entrar nesse mérito, pelo amor de Deus, não vamos discutir sobre futebol. Não hoje. Ele joga bola, porém, é um cara promíscuo. Será que essa deve ser a referência dos nossos filhos? As referências de mulheres, a maioria das meninas, quando eu questiono, são cantoras. A maioria também não são pessoas que têm valores e princípios como os nossos. A gente precisa ajudá-los a ter boas referências. Precisamos ensinar os nossos filhos a discernirem a verdade. O posicionamento cristão não é medo da cultura, mas é um compromisso com a palavra. Infelizmente, hoje em dia, parece que você ser posicionado é você... Parece não, É você andar na contramão do mundo.
É algo que é fácil? Não. Mas é o que Jesus nos chamou. Não é um evangelho fácil e não é o evangelho que vai com todo mundo. Mas é um evangelho que, se todo mundo está indo para frente, você está indo para trás. Existem muitas igrejas, né? Não sei como está aqui, mas existem muitas igrejas amansando, né, o ego. É como se Jesus fosse um pobre coitado e você que fosse o cara. Só que, infelizmente, isso está totalmente deturpado do que a Bíblia nos convida. E nós precisamos, cada dia mais, ajudar os nossos filhos a entender sobre isso. A educação sexual, ela começa em casa, porque o silêncio, ele não protege. Se eu tivesse mais tempo para podermos conversar, com certeza, teria histórias aqui de pessoas que o fato de não ter tido informação, acabaram sofrendo os danos com isso. Conversa sobre corpos, sobre limite, sobre intimidade, sobre pureza. Eu lembro que quando eu comecei a fazer sexualidade, o meu irmão tinha, acho que 17, 18 anos. E eu lembro que o Vitinho falou assim, finalmente, alguém vai falar por que sexo é pecado. Porque a maioria, né, só quando fala sobre as... Mas por que é pecado? Eu fui numa igreja lá no interior do Paraná e aí eu falei, gente, estava só adolescente e jovem. Alguém aqui já recebeu um convite para ficar? Tem essa expressão aqui em Portugal? Não. Curtir? Sim. E aí, alguém aqui já recebeu um convite para curtir? Aí ficou todo mundo meio intimidado, tal. Daqui a pouco um levantou a mão. Aí, você gostaria de compartilhar conosco o que você fez? Aí ele, sim, tranquilo. Ela chegou me convidando, e aí eu falei que eu não queria. Aí ela perguntou, mas por quê? E aí ele respondeu, porque era crente. Aí ela falou, mas Deus é amor. Negócio tá... Nós temos que... Sabe aquele livro Mais Esperto que o Diabo? Não tem a ver sobre dinheiro, mas tem a ver sobre posicionamento. Aí, quando ela falou que Deus era amor, aí ele disse, a minha igreja não deixa. Começou a piorar o negócio. Só faltou falar que era o pastor, né? E aí eu falei, tá, e quando tu falou que era a igreja, o que ela disse? Aí ela falou que nada a ver, se for preciso eu vou na tua igreja. E aí? Aí ele disse, eu abaixei minha cabeça e virei as costas e saí. Ou seja, eu perdi no argumento. Nós precisamos ajudá-los a não perder essa guerra. Hoje, precisamos ajudar crianças, adolescentes, jovens, e às vezes até você, que está aqui, a entender que nós estamos numa guerra. E assim como Davi, era pequeno, não tinha as armas, mas ele tinha o Deus Todo-Poderoso ao seu favor. Mas para lutar uma guerra, precisamos dar as armas necessárias. E o que é a arma? A informação. A informação, a segurança, né? Por exemplo, os jovens que estão aqui. Se você tem alguém aqui na igreja que você conhece, que já compartilhou com você, que está tentando se livrar da pornografia e não consegue, o que você tem feito? A maioria das pessoas se afasta, ou seja, meu Deus, pecador. Todos nós somos destituídos da graça, estaríamos se não fosse a graça dele sobre nós. O problema é que a maioria hoje das pessoas, elas colocam pecadinho e pecadão, né? Então, tipo assim, pornografia é o pior dos pecados. Mas quando alguém da igreja te manda uma mensagem para você ir em algum lugar e você simplesmente responde, hoje eu não posso, mas você poderia, também é pecado, você está mentindo. Só que a igreja precisa ser esse lugar onde ela recebe as pessoas. A igreja é um lugar de cura, é um lugar de amor. A igreja não está preparada para receber determinadas pessoas, eu falo sobre isso. A gente precisa entender, porque, por exemplo, hoje um culto, né, domingo de manhã, um culto de famílias. E se vier uma família um pouco diferente do que estamos habituados, como a igreja vai receber? Jesus não escolhia para quem ele pregava para todos. Hoje eu tenho alguns amigos, né, que são homossexuais e muitos falam, Gabi, as pessoas que mais ridicularizam, as pessoas que mais riem são os cristãos. Isso é uma vergonha para nós, porque isso não tem nada a ver com aquelas iniciais que eu falei, lembram? O que Jesus faria, Jesus não faria isso. Quando seu filho te questionar, ou quando ele vê, aqui é muito, em todos os lugares está muito comum, né? Mas a gente percebeu muitos casais aqui assim. Quando seu filho olhar e de repente ver um casal se beijando, não tente ficar escondendo. Claro, quanto muito pequeno a gente vai tentando driblar, mas chega uma hora que não dá para correr. O nosso tinha 8 anos, a gente estava no Parque das Nações, em Criciúma, que é uma cidade grande, assim, ao lado, a gente morava lá. O Ricardo, meu marido, é jornalista, apresentava um jornal lá.
E a gente tentou driblar de todas as formas. Só que no dia, nesse parque, o Henrique tinha acho que uns 7 anos, mais ou menos. Um casal parou do nosso lado e começaram a se beijar, 2 homens. E aí, naquela hora, ele viu, não tinha o que fazer. E aí, é a hora da gente explicar Gênesis 1 e 2. O que Deus criou. E como estamos. É só isso. Você não precisa dizer que é errado, que é pecado, que é... Ah, mas eles estão em pecado. Eles estão, mas Jesus ama eles também. E não somos nós que vamos convencer. É o Espírito Santo, ele que tem essa linda missão. E sabe como que a gente leva o evangelho? Através do amor. Acho que a igreja precisa pregar mais sobre o amor. Não tem a ver, porque assim, o que eu percebo conversando com as pessoas é que parece assim que querer empurrar a goela abaixo determinadas coisas. Mas, se a gente olhar para a Bíblia, as histórias com os fariseus, de forma alguma, Jesus quis empurrar a goela abaixo. Não. Muito pelo contrário. Ele sempre levou o amor de Cristo. A gente deve ensinar que o nosso corpo pertence a Deus, e isso serve, né, para todas as idades, não só criança, adolescente. Eu posso dizer não, e devo dizer, até mesmo como adulto. Hoje eu atendo muitas pessoas que já estiveram em alguns relacionamentos e não souberam se posicionar, e hoje sofrem as consequências disso. A sexualidade é um presente criado por Deus, porém, Eclesiastes 3 nos mostra o quanto precisamos viver debaixo do tempo de Deus. Crianças precisam ter a sua inocência preservada. É muito comum, às vezes, alguns pais trazerem: meu filho tem 8, 9 anos, mas ele é malicioso. Alguém aqui já ouviu falar? Tem criança que é maliciosa. A criança, ela é pura. A Bíblia nos orienta a ter um coração parecido com o deles. Mas se ela está maliciosa, com quem está andando, o que está vendo, quem são as pessoas que estão ao redor. Existem inúmeros casos que eu atendo no consultório, que às vezes essa criança fica... Não é o caso aqui as crianças ficam o dia todo na escola, né? Mas lá tem os contraturnos, então às vezes fica meio período na casa de uma avó, de alguém, e aí lá tem contato com alguém que é mais velho. Gente, a gente precisa, por isso que, como eu falei no começo, precisamos nos certificar com quem estão andando, o que estão vendo. Vigilância. Proteção não é controle excessivo, mas é um cuidado intencional. Precisamos ser intencionais. E uma pergunta, né? Para nós, enquanto adultos. Quem tem o acesso ao coração e à mente das crianças e dos adolescentes que estão ao nosso redor? Quem está tendo acesso? E o que nós, enquanto igreja, temos feito em relação a isso? Acho que essa é a pergunta mais importante. Eu recebo muito feedback desse livro aqui também, que é Homem Micro-ondas e Mulher Fogão a Lenha. E o feedback que mais me dói é que se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria me divorciado. Na segunda passada, eu fiz uma palestra para 150 mulheres lá em Içara e recebi 2 feedbacks como esse. Se eu tivesse lido antes, eu não teria me divorciado. Se você conhece algum casal que está nessa situação, dê de presente. Às vezes a gente fala muito mais de Cristo, levando a informação, com a nossa atitude, com aquilo que fazemos, do que de fato, às vezes, querendo empurrar algo, né, abaixo. Nós, enquanto adultos, precisamos ser posicionados e fortalecidos. Hoje é uma geração que precisa de direção, estão todos perdidos. Você pode ver, a gente no metro, né, que chama aqui. Tivemos a oportunidade de conversar com alguns jovens, é brasileiro, faz intercâmbio aqui, e tu vê na fala o quanto as pessoas estão perdidas. Eu estou aqui, mas eu fui visitar, eu vou lá, mas tu vai voltar, não sei. Perdidas. Elas precisam encontrar na igreja um acolhimento. O maior fator de proteção hoje é um vínculo de segurança. E se, por exemplo, a criança e o adolescente não encontram essa segurança em casa, a igreja é o lugar para isso. Hoje, a igreja está segura? Está sendo um lugar onde as pessoas enxergam como uma segurança? Para a gente pensar e refletir. Não basta combater erros, precisamos apresentar a beleza do projeto de Deus. Eu ouço muito que... Onde é que Deus estava com a cabeça quando Ele criou esse projeto chamado família? Eu ouvi isso de um jovem de 26 anos, casado há apenas 6 meses. A gente precisa entender que somos 2 imperfeitos e que teremos problemas, mas também precisamos entender que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades do mal.
E eu não tenho dúvida de que um dos maiores projetos do diabo é acabar com a família. Porque quando ele acaba com a família, ele acaba com várias coisas que estão ao redor. Ensinar hoje aos nossos filhos a beleza da masculinidade bíblica. Mostre quem são os heróis da fé. A beleza da feminilidade bíblica também. Quem foi Débora, Esther, Ruth. O valor que tem o casamento. Mas nós só precisamos falar daquilo que transbordamos. Hoje eu quero fazer esse convite, né? Quem não está com um casamento muito legal, o que você está esperando para recalcular essa rota? Infelizmente, muitas pessoas acabam ficando, né, nesse lugar de procrastinação. Amanhã eu vejo isso, amanhã eu saio daqui. Às vezes não está num bom relacionamento com o filho, deixa assim. Não deixa, irmão, porque enquanto você não tiver um bom relacionamento, alguém vai se aproximar e vai conseguir isso. O significado da pureza, que não tem a ver com perder, mas tem a ver com ganhar. Um chamado para essa geração é que nós não fomos chamados apenas para proteger os nossos filhos do mundo, mas sim para ganhar o coração deles para Cristo. Nós somos chamados para formar identidade, para discipular corações, para transmitir valores, para ensinar as Escrituras e para preparar os filhos para permanecerem firmes em meio às pressões culturais. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma jovem que foi ganha para Cristo, sem a pessoa dizer uma só palavra. A vida dela refletia Jesus e ela começou a querer saber por que ela é assim, por que ela age assim. Estamos vivendo uma era onde as pessoas de fato estão sedentas por Cristo. Mas para nós conseguirmos transmitir, precisamos entender isso em nosso coração. Recentemente, na nossa igreja, o pastor Jonas Edson, que é um pastor que tinha um orfanato em Floripa, agora eles estão com outros projetos. Ele trouxe a palavra, aquela que conta sobre o paralítico. Todo mundo lembra? Que os 4 amigos desceram aquele paralítico para ser curado por Jesus. Falou muito comigo aquela palavra, porque ele trouxe numa perspectiva da seguinte reflexão. Quantos paralíticos Deus tem colocado ao nosso lado? Para que a gente ajude, para que a gente leve Jesus, para que a gente leve cura. Aquele paralítico creu, ele teve fé, mas os amigos tinham uma fé maior que ele. Hoje, o que eu percebo no consultório? Existem muitas pessoas que falam, eu até fui convidado para ir lá numa igreja, mas, cara, quando eu fui falar do meu casamento, o cara veio dizer que o dele estava pior ainda. Ou seja, se nós temos Cristo, teoricamente era para a nossa vida, né, ter algo a apresentar. Isso não quer dizer que nos livra de problemas, mas uma reflexão. Com quem você tem sentado à mesa? Com quem você tem compartilhado seu coração? Jesus não negava mesas, ele compartilhava, mas não o seu coração. Então a Bíblia diz o quê? Quando você estiver com problemas, fecha a porta do teu quarto e conversa com quem realmente vai poder te ouvir. E claro, nós temos que ser lembrados de que Deus levanta pessoas. Nós temos pastores e líderes aqui. Se você quer abrir seu coração, abra com as pessoas pontuais, que não foram eles que escolheram estar aqui, mas o Senhor escolheu eles. Se não ensinarmos os nossos filhos a enxergar o mundo pela palavra, o mundo lhes ensinará a enxergar a palavra pelos olhos da cultura. Essas palavras, como está em Deuteronômio 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Gabi, mas meu filho, né, não está no caminho do Senhor. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. E eu creio que se tem filhos aqui, né, pais que sofrem por essa situação, assim como o filho pródigo voltou para casa, seu filho também voltará. Mas não podemos desistir de amar. O que eu percebo daqueles quem eu conheço é que, infelizmente, as pessoas não lidam com sabedoria com esse assunto. Não é hora de confrontar, não é hora de julgar, é hora de simplesmente exercer 1 Coríntios 13. Precisamos amar. Amar, amar, amar e amar. Não deixe de falar, não deixe de ligar, não deixe de orar e não deixe de demonstrar o amor de Deus, porque é isso que Ele faz por nós todos os dias. A graça e a misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias. Amém? Vocês creem?